Mateus capítulo 25, verso 1, diz o seguinte: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas lamparinas. O noivo demorou. Aí, gente, o verso 5 diz que o noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, as nossas lamparinas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. O que elas fizeram? Elas negaram: não vamos dar. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. Escuta isso, gente. As que estavam preparadas entraram para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Elas ouviram essa voz. Aí Jesus diz nessa mensagem: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra, e nós viemos hoje aqui, Senhor, nos alimentar. Alimente-nos com a sua palavra. Que o Senhor venha nos exortar, nos ensinar, nos lapidar. Que a sua palavra venha trazer para nós ânimo, despertamento. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Irmãos, prestem atenção. Eu sei que todos vocês já leram essa palavra, e eu mesmo já preguei a ela, sei lá, umas 400 vezes. Mas por que Deus moveu ao meu coração para trazer hoje essa palavra? Porque Jesus disse, o que Jesus disse? Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. A gente sabe dessa palavra, a gente sabe. Então eu quero trazer para você uma explanação diferente sobre essa palavra. Porque aqui, pessoal, não sei se vocês prestaram atenção, Jesus utilizou um exemplo de um casamento judaico para trazer um exemplo simples do que é que vai acontecer. Do que vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então era lá no antigo costume judaico, o costume numa festa de casamento, o noivo, era costume o noivo chamar os seus amigos, e ele junto com os seus amigos ia à noite
ir na casa da noiva para casar. O costume era assim. Só que esse noivo dessa história diz que ele demorou. Ele chamou os amigos dele, altas horas da noite, e foi para a festa de núpcia se casar com a sua noiva. Só que o texto diz que ele demorou muito. Então nessa ocasião aqui tinham 10 virgens. Assim como o noivo tinha os seus amigos, a noiva também tinha as suas amigas. E haviam 5 que eram prudentes, e haviam 5 nécias, loucas, insensatas. Sabe aquela pessoa que não está nem aí para a vida? Sabe aquela pessoa que ela não tem propósito na vida? Preste atenção que a mensagem começou. Existem pessoas que têm foco, sabe onde querem chegar, não abre mão da sua responsabilidade. Prudente. Antes de tomar uma decisão, pensa. Sim ou não, pessoal? Mas o insensato está nem aí. O insensato não pensa nas consequências. O insensato, ele quer, a frase deles, né? Curtir a vida sem pensar em nada. E eram 5. E aí a história diz que lá a noiva esperava juntamente com as damas e dizia: olha, a qualquer hora ele pode chegar. Então era escuro, pessoal, não tinha energia que a gente tem hoje. Lembra daquele interiorzão que antigamente não tinha energia? Era tudo escuro à noite. Então se acendia uma lamparina à noite para poder iluminar a casa. E diz aí que elas combinaram: olha, a gente tem que estar preparada, porque a qualquer momento o meu noivo chega. 5 delas tinham as lâmpadas com azeite, as outras não tinham. E diz que elas dormiram. Elas dormiram, mas à meia-noite ouviu-se uma voz. Versículo 6. O noivo se aproxima. Acordem, saiam para encontrá-lo. Então imagina a noiva dizendo para as damas de honra, as suas amigas: ei, pega suas vasilhas, se aprontem, o noivo está chegando. E o texto claro diz que as loucas disseram: me dá um pouco do seu azeite para me pôr aqui. E as 5 prudentes vão negar, apesar de que elas estão ali para celebrarem com a mesma objetivo de alegria, de ver o noivo, de ter uma festa boa. Mas as prudentes disseram: não, se eu der para você, eu posso ficar sem. Está percebendo, pessoal, que o que Jesus está dizendo, que a nossa salvação é individual. Jesus está usando um exemplo de um casamento judaico para dizer, para exemplar que a volta do noivo, que é Jesus, será a mesma coisa. Que você não pode salvar a sua família. A salvação é individual. Cada um de nós devemos adquirir esse azeite. E quando fala, pessoal, azeite nesse aspecto aqui, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Não é esse azeite que falei aqui ainda há pouco, para você se ungir. São coisas diferentes. Se você pegar esse óleo aqui e se ungir, não quer dizer que você está salvo. Esse aqui, olha aqui para mim, pessoal. Esse óleo aqui, que ainda há pouco eu falei que você vai se ungir. Isso aqui é para proteção, não é para te salvar. Você vai se ungir, vai entrar no reino do céu, é assim? Não! E quem disser que é assim, está mentindo, está enganando você, é falso profeta. Eu estou ensinando biblicamente para você
honestamente para você dizer, diferenciando as coisas. O óleo que nos salva é o Espírito Santo. Ô bispo, quem salva é Jesus. Sim, quem salva é Jesus. Mas a sua alma precisa estar acesa. Precisa estar o que, gente? Acesa. Você precisa estar atento. Você precisa estar vigilante. E quem faz esse papel na nossa vida é o Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar, quando a gente ora, quando a gente jejuma, quando a gente vem à igreja, quando a gente renova a nossa fé no compromisso da Santa Ceia, a gente está mantendo a nossa lamparina acesa. E você é mais claro, quantas pessoas que conhecem a palavra, têm a sua lamparina, mas ela já apagou faz tempo. Tem gente que tem desânimo para vir à igreja, bate um sono para orar, tem preguiça de buscar o Senhor. Gente, me perdoa estar falando essas coisas, mas eu preciso falar. Não vou pedir perdão não, eu tenho que falar isso. Porque se eu não balançar você para a realidade, você vai dormir espiritualmente falando. Jesus vai vir e você fica. Mas se você estiver atento, o texto diz, pessoal, que a porta se abre, o noivo entra com as prudentes, e a porta o quê? Depois se fecha. A porta se fecha. As loucas tinham ido lá, não sei aonde, buscar o azeite, só que quando chegaram, a porta já estava fechada, era tarde demais. E elas disseram: ei, nós chegamos, abre aqui. Saiu uma voz de lá de dentro dizendo: eu não vos... Quem são vocês? Eu não vos conheço. E aí, pessoal, eu quero dizer para vocês honestamente, sinceramente, pessoal, alguém que viveu tanto tempo na igreja, alguém que viveu tanto tempo indo à igreja, e no dia do Senhor, ela ouviu uma voz dizendo para ela: eu não te... Pessoal, sinceramente, isso... Aí vão dizer: mas eu estava lá, Senhor, eu me batizei, Senhor, todo domingo eu estava lá, eu dei esmola, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: aparta-vos de mim, que eu não te conheço. Então a gente claramente entende que o fato de alguém estar na igreja não quer dizer que ela está... Muita gente está na igreja, mas a lâmpada está apagada. O compromisso que ele ou ela tem com Deus é só dentro da igreja. Quando sai da igreja, a pessoa vive uma vida de mundano. O que é alguém que vive uma vida mundana? É alguém que diz que é cristão, mas vive como ímpio, igual ao ímpio. Tem lógica isso, pessoal? Ô bispo, o senhor está julgando? Não, pessoal, eu não estou julgando ninguém, eu não tenho autoridade para julgar nada. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ser diferentes, não melhores, mas diferentes. Se você é cristão, seja cristão de verdade. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquele cristão tapado e santarrão. Não é nesse campo que eu estou falando. Mas estou falando para você, como a palavra está nos ensinando, a gente vigiar naquilo que a gente fala, a gente vigiar naquilo que a gente faz, a gente vigiar nas escolhas que estamos fazendo, a gente tomar cuidado com as amizades que nos rodeiam, a gente tomar cuidado com coisas que a gente está entrando em situações que Deus não aprova. E aí aquele ditado que não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, você entrou nessa onda de não tem nada a ver, você vai dormir espiritualmente falando, Jesus vai voltar e você vai ficar do lado de fora batendo, e haverá uma voz que vai dizer: o que você está fazendo aqui? Eu não te conheço. Mas eu jejuei, Senhor, eu fui na igreja. E não vai insistir, pessoal, não tem que esse negócio de insistir. Veja,
Nós pregadores, pelo menos falo por mim, todos os dias a gente está pregando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está. Os sinais estão aí. Agora tem negócio, avião cai todo dia agora, né? Não é verdade? Agora todo dia cai avião. Agora é terremotos, já tivemos pandemia, guerras, a gente não para de ver guerra. Quando a gente pensa que a guerra vai parar, começa outra. Aí vem uma outra pessoa e vem e diz que tem um botão que é maior do que o outro, e a guerra nunca acaba. E a gente está vendo isso aí. E aí a pergunta que eu faço: o que está faltando para Jesus ou para o noivo chegar? Porque ele alertou que os sinais iriam indicar. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele deixou os sinais. Percebe como é que é? Percebe, pessoal? Não falou o ano, não falou o mês, nem o dia e nem a hora. Está escrito aqui. Mas ele deixou os sinais. Está aí para todo mundo ver. Os sinais. Quer ver mais uma coisa? Jesus disse, mais um sinal, que a sua volta, olha o sinal, será como nos dias de Noé. Enquanto Noé construía a arca, e que anunciava que haveria chuva, as pessoas casavam, bebiam, festejavam, pulavam, até que chegou uma hora em que o Senhor disse: para, Noé, entra na arca, Noé, tu e tua família, vou derramar a minha ira sobre o mundo. Morreram animais e crianças e humanos. Muito bem. O que está acontecendo agora? O carnaval já é um desastre. Sim ou não? O carnaval já é um desastre. Mas parece que para esse povo não se satisfaz, ainda tem o tal do esquenta. Eles criaram o tal do pré. Tem o carnaval e tem o pré e tem o pré-carnaval, é o esquenta. E aí o que a gente vê? Toda a nojeira, tudo aquilo, não está nem aí, pessoal. Tem um bloco de tudo que é gente que quer se desviar do Senhor. Olha o sinal. Será que Jesus pode voltar esses dias? Porque foi ele que disse assim: a volta do noivo será como nos dias de Noé. Eu não estou afirmando, tá, pessoal? Não pega esse corte aqui e eu estou dizendo que Jesus vai voltar. Não, é um sinal. Foi ele que disse, não fui eu. Pode ser? Pode ser. Pode ser ou não? Pode ser. E aí muita gente desviada, aí muita gente que saiu da igreja, aí muita gente diz: não, eu vou me alegrar, eu vou me divertir. Tá, e se a morte chegar antes de Jesus? Porque tem isso aí também. Se a morte vier antes da volta de Jesus, como é que fica? Como é que fica? Pessoal, os insensatos estão dormindo. Elas pediram às prudentes. As prudentes disseram: não posso. Esse não posso, a gente pode interpretar da seguinte maneira: eu bem que eu queria te dar, mas se eu te der, eu fico sem. Pensa comigo. Se você, no intuito de ajudar uma pessoa, isso acontece direto. Não que você não tem que ajudar as outras pessoas, tem que ajudar. Mas tem momento que você precisa dizer não, pessoal. Em alguns aspectos você precisa dizer não. Sabe aquela pessoa que não diz não para ninguém, ela sempre cede? E às vezes deixa de vir à igreja. Posso falar mesmo, gente?
deixa de buscar a Deus para poder dar uma mãozinha a um fulano de tal, ajudar fulano de tal e não sei o quê, e que talvez aquela ajuda posso falar mesmo, pessoal? Aquela ajuda é simplesmente por vaidade da outra, não é por necessidade de saúde, necessidade de comida, não, são necessidades para a sua própria vaidade, e você está lá ajudando o prazer de uma pessoa e deixou de buscar a Deus. Minha gente, não seja tola, não sei, eu estou dizendo não, eu estou dizendo que você não é, então não haja como tal. O bispo não está chamando ninguém de tolo, o bispo está dizendo, não haja como tal, porque nessa de você ajudar, você também perde a sua salvação. As prudentes disseram, não vou, se eu der eu fico sem. O que aconteceu? Não foi por mal, pessoal, mas tem hora que a gente precisa dizer, olha, eu tenho um compromisso, meu irmão, meu querido, meu amigo, sei lá quem, minha mãe, meu pai, não sei o que, eu tenho um compromisso com o meu, e eu não posso falhar, não posso. Peço que você me entenda, mas eu não posso quebrar meu compromisso com o meu Senhor. Se ele entender, amém. Se ele não entender, problema dele ou dela, mas você precisa dizer em certo momento, não, para o bem da sua alma. Então nessa parábola, pessoal, Jesus está advertendo aqui a não passar a vida ocupando-se apenas do imediato e sem se preocupar no futuro. Você precisa se preocupar com o futuro. Tem gente que deixa para fazer tudo na última hora, as insensatas. Deixa para resolver tudo na última hora. Dá certo, gente? Olha que eu já venho dizendo isso há muito tempo. Deixa para você resolver as coisas em cima da hora. Não dá certo, gente, não dá certo. Então o noivo é Cristo, a noiva é a igreja. E eu pergunto, quem você é? Você é insensato ou você é prudente? Responda para você. Como você tem agido? Como insensato ou como prudente? Por ser prudente, algumas pessoas vão chamar você de chato. Deixa chamar. Por ser prudente, muitas pessoas vão fazer cara feia para você. Que faça. Quando chegar a hora, alguém vai rir enquanto o outro vai chorar. E adivinha quem é que vai chorar? Adivinha quem é que vai rir na última hora? Tem muita gente fazendo cara feia para você, tem muita gente ignorando você, tem muita gente chamando você de chato. É um sinal que você está fazendo a coisa certa, pessoal. Eu estou falando dentro do campo da espiritualidade. Compromisso com Deus. Manter o azeite. Está acabando? Ore. Sempre que eu recebo uma mensagem de alguém dizendo: bispo, ore por mim, porque eu estou fraco na fé, eu, sinceramente, pessoal, eu fico muito preocupado com isso. E frequentemente alguém está dizendo para mim: bispo, ora por mim, porque eu me sinto tão fraco na fé. E isso me preocupa, porque a fraqueza espiritual não é uma dor de cabeça. A fraqueza espiritual não é uma febre. A fraqueza espiritual tem uma tendência de você congelar. Depois que você congela, meu irmão, espiritualmente falando, processo para você se levantar novamente leva tempo. Leva tempo. Para uma pessoa que se esfriou,
Pensa comigo, uma pessoa que era ativa, na fé, prudente mesmo, esforçado, dedicado, prudente mesmo, crente fiel. Houve, sei lá, alguma coisa, uma desventura, e ela não tratou, ela ou ele, não tratou logo de imediato o problema, foi colocando debaixo do tapete. Quem está me entendendo, pessoal? Gente, todos nós somos humanos, a gente peca, sim ou não? Mas isso não é certo. Pecou, você tem que tratar disso quando? Imediatamente. Bota a cara no chão, clame ao Senhor por misericórdia, confesse o seu pecado imediatamente. Não vai escondendo, não vai colocando panos quentes. Se você fizer isso, o processo é esse. Você vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. Daqui a pouco, meu irmão, Deus amava muito Davi, muito. Quando Davi pecou, o Senhor falou para o profeta: vai lá, fala com ele. Quando o profeta chega, Davi trata o profeta como se nada tivesse acontecido. E o profeta é duro com ele e disse: Davi, existe uma história de que um viajante, ele chegou na casa de uma criatura com fome. Esse viajante tinha uma ovelha. O dono da casa, ao invés de pegar a ovelha que ele tinha lá no quintal dele e oferecer uma comida para aquele viajante faminto, não fez. Pegou, foi o animal do viajante, a única que ele tinha, matou e comeu. Davi se levantou do trono e disse: esse é um miserável, deve morrer. Como é que ele vai matar a ovelha do viajante que estava com fome? Era a única coisa que ele tinha. Esse homem é digno de morte. E o profeta falou: e esse homem é você. O profeta diz: o que você fez, Deus viu. O pecado do adultério. Davi achou que estava tudo o quê? Estava escondido e não sei o quê, agindo como se não tivesse acontecido nada. E o Senhor diz, através do profeta: o Senhor vai pesar a mão sobre você. Aí ele cai de joelhos, ele pede perdão, ele diz que está disposto a se humilhar e não sei o quê. O Senhor até perdoa, porque viu sinceridade. Mas o Senhor disse: o teu pecado será perdoado pela tua humilhação, mas a criança vai morrer. Ou seja, aqui se faz, aqui se paga. A partir de ali, pessoal, Davi, ele sentiu um peso tão grande na alma, que no Salmo 51, ele desesperado, ele diz para Deus: não retires de mim o teu espírito. O homem é rei. Escuta isso, e isso aqui é bonito. Ele tinha um trono, ele tinha um exército, ele tinha riqueza, ele tinha poder, mas ele não está pedindo a Deus nada para conservar nada disso. O que ele está pedindo é que o Senhor não retire dele o quê? O Espírito Santo. Ele não está pedindo: Senhor, não deixa eu perder a cadeira, Senhor, não deixa eu perder a riqueza. Ele não está pedindo isso. Isso aí eu dou valor. Ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele se arrepende no pó e na cinza, e Deus perdoa. Mas as consequências do que ele fez
O estrago lhe acompanhou até a sua morte, porque um dos seus filhos abusou da própria irmã. O outro filho, Absalão, tentou matar o próprio pai. Você está percebendo o engoldo que está dentro dessa casa? Você está percebendo o que o pecado trouxe para dentro dessa casa? Destruição. Ele já estava bem com Deus, mas o preço estava presente com ele. Mas bispo, mesmo Deus dizendo que na cadeira de Davi, no trono de Davi não faltará sucessor, sim, a bênção estava sobre o povo por meio do compromisso dele, mas não quer dizer que o que ele fez de errado seria poupado. Não, gente, se Deus não poupou nem Davi, que dirá nós? E olha que Deus vivia elogiando Davi, mas não poupou desse sofrimento. Uso esse exemplo para que ele traga despertamento para nós, que se houve uma queda, se houve uma situação, resolva o quê? Imediatamente. Porque se você não tratar disso, isso só tende a piorar. Se você não curar isso, se você não cuidar disso, um problema vai puxar outro. A crise espiritual é a primeira. A crise espiritual não tratada, ela traz outros prejuízos: família, financeiro, psicologicamente falando. Então você não tem que pagar a sua dívida logo para depois se reconciliar com Deus. Você não tem que comprar logo a sua casa ou arrumar um emprego para se voltar para Deus. É assim? Já ouvi alguém dizer isso. Quando eu comprar minha moto, eu vou para a igreja. Quando eu comprar o meu carro, eu vou para a igreja. Não é assim, pessoal. Você tem que tratar do problema principal, a alma, com Deus. Sua espiritualidade. Se a sua espiritualidade e comunhão com Deus está bem, então você avança em todos os aspectos. Em todos os aspectos você avança, você vence, você desenrola, você consegue resolver. Sem a presença de Deus, aí, meu irmão, é difícil. Pois bem, para terminar, pessoal, quero ler o verso 10 para terminar. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Um banquete nupcial. Eu quero frisar isso. As que estavam preparadas entraram com ele para um banquete. Eu bati tanto aqui sobre a causa das insensatas, mas quero terminar agora frisando as prudentes. Banquete. Banquete. Uma mesa farta. Primeira coisa que a gente pensa é coisas materiais, mas não é isso não. Esse banquete que o Senhor está falando é da nossa salvação de vida eterna. Haverá uma festa onde as prudentes entram, porque elas estão a caráter, bem vestidas, com convite, serão recepcionadas pelo noivo, que abre a porta e diz: vinde benditas de meu Pai, entre no gozo do teu Senhor. Entrar para onde? Entrar para o reino, aonde lá tem uma mesa, aonde lá tem um banquete, aonde lá a gente espera servir. Mas diz a Bíblia que Ele é que vai nos servir. Peraí, como é que é isso? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, nós o veremos face a face. Não quero usar a palavra intimidade, mas é uma palavra mais próxima,
de vê-lo, de sentir o seu cheiro, de abraçá-lo, de sentir a sua energia fisicamente, olho no olho. Banquete, vida nova, não haverá fome, não haverá sofrimento, não haverá choro, tudo será uma bênção. Haverá uma recompensa para aqueles que na terra foram chamados de chato. Haverá uma recompensa para aqueles que disseram não para o mundo. Haverá uma recompensa para aqueles que se mantiveram fiéis, atentos, com a sua lamparina acesa. Haverá uma recompensa eterna, não vai ser um ano, vai ser eterno, pessoal, eternamente. Então a gente paga um preço danado aqui. A gente diz mais não do que sim. Para agradar a Deus, a gente diz mais não para o mundo, naturalmente. Haverá uma recompensa para isso. Daqueles que mantiveram suas vestiduras limpas, haverá uma recompensa para isso. Ô bispo, mas as minhas vestiduras sujaram. Trate disso logo, agora, para que você seja também purificado e entre também. Então, caso você que esteja me assistindo aqui ou em casa, que você tenha agido como tolo ou insensato, resolva esse problema agora. Porque esse negócio de ficar dizendo ore por mim porque eu estou me sentindo fraco, gente, a gente não nega a oração para ninguém, mas eu não posso colocar comida na sua boca. Tem coisas, eu posso orar, posso, mas é você que tem que buscar. Consegue me entender nesse aspecto, pessoal? Eu não posso salvar você. Posso orar, posso te ajudar na palavra, posso ter com você um tipo de acompanhamento, tudo isso eu posso. Mas tem coisas que só você tem que fazer. Só você tem que fazer. Então acorda aí, vê se você desperta aí, vê se você lê mais a Bíblia, vê se você se mergulha mais no oceano do Espírito, vê se você se enturma mais com a igreja, vê se você se interage mais com as coisas de Deus. Porque novela, muitos sabem. Música do mundo, o novo hit, muitos sabem. Muitos sabem de tudo que acontece lá fora, até o desse tal de Big Brother do inferno. Tem gente que sabe tudo. Essa semana eu estava ouvindo um programa de rádio, programa evangélico. Aqui eu termino, tá, pessoal? E aí tem um quadro lá no programa de perguntas, e se a pessoa responde certo, ganha prêmios. E o locutor faz uma pergunta: quem foi que disse, Pai, passa de mim esse cálice? A pessoa não soube responder. Eu vou repetir. A pergunta foi: quem foi o personagem na Bíblia que disse, Pai, passa de mim esse cálice? Ela não soube responder. Aí ela disse assim, passo. Passa para outra pergunta. Aí a segunda pergunta: qual o nome da personagem que diz no seriado Chaves, quer entrar para tomar uma xícara de café? Ela disse, Dona Florinda. É triste isso, é ou não é? É triste ou não é? É um programa evangélico. Programa evangélico. Ela soube responder uma pergunta de um seriado que passa na televisão, mas ela não soube responder quem disse, Pai, passa, se possível, passa de mim esse cálice. Preocupante, pessoal, isso. É engraçado, a gente ri, mas isso é altamente preocupante. E Jesus está dizendo, orai e vigiai, porque não sabeis o dia e nem interaja mais, busque mais,
Busque, ore, clame, venha mais na igreja, invista na sua vida espiritual. Você só tem a ganhar nisso. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fiquem todos de pé e glorifica bem forte o nome de Jesus por essa palavra. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.